Olá, alunos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um taper fade. O taper fade é um degradê que pode ser feito somente na nuca ou na nuca e na costeleta, na parte da têmpora. Então hoje a gente vai fazer um degradê que é só na nuca e na têmpora e ele se chama taper fade. Vamos começar com a máquina de acabamento. Em um ângulo de 45 graus, raspar. A zero na baixa, mais ou menos meio centímetro acima da primeira marcação que foi feito com a maquininha de acabamento. Mais ou menos na metade da lâmina, subir um pouquinho a lâmina, um pouquinho mais, e depois com ela toda alta. Esse é um disfarce, pessoal, para quem tem receio de fazer um degradê em toda a lateral. Então, ele pode ser feito somente na costeleta, ou somente na nuca, ou na nuca e na costeleta. Vou estar utilizando agora o pente meio na baixa. Após a zero alta, subir um pouquinho. Movimento de fade, tá, pessoal? Movimento reto com a máquina, mais ou menos na metade da lâmina. E depois com ela toda alta. Então, esse é um degradê que você pode estar orientando para quem, principalmente na nuca, quem tem falhas, que não fecha aquele quadradinho da nuca, aquele acabamento perfeito, vocês podem estar indicando para fazer um sombreado na nuca. Vou utilizar agora o pente 1,5 na baixa para estar unificando. E depois na alta. Pente 1,5. E agora eu vou refazer. Vou voltar com o pente meio, refazendo o que ficou. Observem que o movimento é reto, não é em C, para não cavar muito esse degradê, esse sombreado. E eu vou utilizar o pente 1 só para fazer a unificação ali do pente 1,5 com a meia. Ó, observem que a nuca dele não fecha o quadrado, né, pessoal? Então, ele é um cabelo ideal para a gente estar fazendo esse sombreado na nuca. Eu vou fazer ele em curva para que as pontinhas das laterais elas apareçam mais, tá? Vocês também podem fazer um corte reto. Eu prefiro mais assim em curva. Maquininha de acabamento, mesmo processo. Zero baixa, sobe um pouquinho. Zero na metade. Zero na alta. Pente meio. Na baixa. E depois na alta, pessoal. Variando as variações, né?
baixa, na metade da lâmina e na alta. Por isso que é importante ter uma máquina que tenha alavanca, porque senão o seu degradê vai ficar marcado. Feito então essa parte, vamos passar ali para o pente 1, na alta, dar uma unificada, só uma clareada acima, sempre movimento reto. Usem bastante as variações da baixa, entendam como funciona o processo, tá? E depois o pente 1,5 para estar unificando. Na baixa primeiro, lá em cima e depois na alta. Vocês podem estar indicando esse degradê somente na nuca e não precisa fazer na costeleta. Ele fica um disfarce muito bonito e não fica muito agressivo. Tem muita gente que tem medo dentro da barbearia de estar fazendo degradê, quem trabalha em comércio, que fique muito ousado. Então você pode fazer somente na nuca. Tesourinha de desbaste, vou usar ela ao contrário, com a parte de cortar para baixo, a parte mais fina do pente, para estar fazendo a unificação das partes que ficaram mais escuras, encaixando todo esse disfarce. Um sombreado perfeito, né, pessoal? A gente quer um degradê que ele venha da parte mais clara à mais escura, passando aí pelo cinza, pelo grafite, sem ter as marcações. Então é importante que vocês utilizem a tesoura de desbaste, sem estar pressionando muito o pente contra a cabeça, tá, pessoal? Porque senão vocês vão acabar fazendo buracos, em vez de estar unificando, vocês vão estragar o degradê. Então, usem com o pente reto, só as pontinhas que saírem para fora, vocês vão cortar. Onde tem um ponto mais escuro, vocês vão disfarçar. Observem que o movimento do pente, o pente fica reto, pente corrido reto, sem pressionar muito no crânio do cliente. Só as pontinhas que saírem para fora, vocês vão cortar. Se for necessário, né, pessoal? Não é uma regra, só se for necessário. Às vezes, só com a máquina a gente faz um degradê perfeito. Parte do acabamento. Dobrem a orelha do cliente para estar fazendo bem certinho. Não utilizem tesoura, pessoal. Utilizem a maquininha. Ela é bem mais simples e precisa e vocês não correm o risco de estar cortando a orelha do cliente. Olha como fica perfeito, né? Já parece que aquela parte mais escura está pigmentado e não está. A transição entre a parte mais clara e a parte mais escura já começa a ficar evidente. Lembrando que esse tipo de corte se chama taper fade. E ele é um degradê só na nuca ou um degradê de costeleta e nuca.
Usando agora um gel shaver, pessoal, vamos estar fazendo a finalização desse acabamento para ficar um acabamento perfeito. Sempre importante estar usando a navalha, um gel shaver de qualidade, para que deslize bem a lâmina e não vá ferir, que a parte da nuca e perto das orelhas ali é uma parte bem sensível. Sempre lembrando de estar trocando a lâmina, né, pessoal? Lâminas novas. Destacando bem esse acabamento, é importante depois da maquininha de acabamento vocês fazerem o processo com a navalha. Esse é o resultado 100% natural, sem pigmentação nenhuma, tá ok, pessoal? Esse é o resultado natural, sem pigmentação. Agora eu vou estar ensinando para vocês. Eu uso o lápis 6B e vou estar destacando esse cabelo para fazer uma foto, tá ok? Então, na parte do acabamento, eu passo o meu lápis 6B, que vocês compram em livraria, e com auxílio de uma escovinha de disfarce, uma escovinha para limpar o degradê, eu tento mesclar essa tinta que sai do lápis, fazendo um esfumado. Somente no acabamento, vocês vão passar o lápis 6B, isso é importante para foto, tá, pessoal? E nas partes que ficam, às vezes o cabelo do cliente tem uma falha, vocês podem estar utilizando para sair uma foto perfeita. Importante fazer isso, pessoal, quando vocês querem uma foto de qualidade que chame a atenção no Instagram, tá usando algum tipo de maquiagem capilar. A mais simples de se usar é o lápis. Olha só como destacou ali a têmpora do cliente. Ela cobre falhas e você vem com a escovinha disfarçando. Tá ok, pessoal?